Salve, pessoal! Um dos setores mais afetados durante a pandemia foi o hoteleiro, que dependia diretamente de viagens e turismo. Em 2019, o movimento dos hotéis representava 8,1% do PIB brasileiro, mas com a crise, a perda já supera os 14 bilhões de reais. A taxa de ocupação dos hotéis brasileiros caiu 96%. E segundo projeções do setor, a retomada deve levar no mínimo 1 ano e meio. No novo normal, o consumidor não será mais o mesmo. E nem vai viajar como antes. Os executivos que na quarentena descobriram o poder das reuniões virtuais, por exemplo, também podem mudar o formato e a frequência das viagens. Como toda crise, os negócios precisam se adaptar, com inovação e criatividade, para criar novas estratégias. E é por isso que o programa de hoje vai entrevistar um dos criadores do sistema Home Office, uma estratégia que transformou quartos e hotéis em escritórios individuais para vender o home office ideal. Nosso convidado é o Patrick Mendes, CEO da Accor na América do Sul. Patrick é francês e estudou administração em Bordeaux. Ele também ama esportes como corrida e ciclismo e esse espírito competitivo que está presente quando o assunto é inovação e negócios. CEO do grupo na América do Sul desde 2015, ele é responsável por uma operação avaliada em 2 bilhões de dólares. A Accor é dona de 5 mil hotéis em 110 países e possui 39 marcas de econômicas a luxuosas. Se você se hospedou no Hotel Ibis, Adagio, Mercury, Pullman, já sabe do que a gente está falando. No Brasil, a rede tem 330 hotéis, dos quais apenas 100 estão abertos na pandemia. Quem entrevistou o Patrick Mendes foi a Caterine Rivas, repórter do nosso site, o investnews.com.br. Confere aí que vale a pena. Oi, Doni, é isso mesmo. Patrick, seja muito bem-vindo. É um prazer poder falar contigo sobre a situação atual do setor hoteleiro. Obrigado pelo convite, é um prazer poder explicar um pouco os impactos e como é que nós estamos analisando o futuro da nossa indústria do turismo e da hoteleria. Patrick, a economia no Brasil e em diversas partes do mundo já se prepara para uma reabertura gradual. Tem dados do setor que apontam que, no caso dos hotéis, a retomada pode levar até 18 meses. Vocês da Rede Accor, que são líderes aqui no Brasil, como que estão se preparando para esse novo normal? Vão pegar carona na retomada gradual da economia em cada estado? Sim, bom, o impacto, como você falou, o impacto foi muito violento na nossa indústria, que foram quedas de 90% do volume de negócio em dias. Então, desde o 15 de março, nós temos uma queda que continua, porque temos hotéis fechados. Dos 400 hotéis que nós operamos na América do Sul, temos 300 fechados. Isso quer dizer que também temos 100 abertos. Também temos 100 abertos. Mas é evidente que foi uma queda violenta e quando você fala da retoma, que pode demorar 18 meses, tem vários cenários, né? Tem cenários efetivamente um pouco pessimistas, que fala que vai demorar 18 meses, vai ter um pouco mais para voltar a um volume equivalente ao anterior da crise. Tem outro um pouco mais otimista, que fala de uma retoma mais rápida, porque os primeiros indicadores que estamos vendo na Ásia ou na Europa são melhores do que o previsto inicialmente. E depois tem um terceiro ponto, que são as variáveis que são importantes nessa retoma. Vacina, remédio, consumidor doméstico, vacina internacional. Tem alguns elementos que talvez podem acelerar ou travar essa retoma, ou a rapidez dessa retoma. Certo. Então você me diz que no cenário menos otimista seriam em média 18 meses para o setor hoteleiro se recuperar. Mas então, qual que é a previsão de vocês no Grupo Accor? Vocês pretendem retomar em quantos meses? E a retomada acontece já agora, quando as economias começam a voltar em alguns estados? Nós passamos o mais difícil, eu diria, da crise, que foi o poço, o tsunami, não sei como é que nós podemos chamar isso, mas que foram de abril, maio e junho, diria que foram os 3 meses onde tivemos hotéis fechados, tivemos queda violenta. Então foi, eu diria, que o mais difícil passou. Agora estamos já nessa fase 2, desde a semana passada, diria, desde o 20 de maio, já começamos a reabrir hotéis. Primeiro temos 100 hotéis abertos, como eu falei, dos 400, mas também reabrimos hotéis. Essa semana reabrimos
uns 25 hotéis na América do Sul, sendo quase 20 no Brasil, essencialmente no sul do Brasil. Então, já estamos nessa fase um pouco mais positiva e vamos reabrir até fim de junho. Teremos 240 hotéis abertos do 400, então 60%. Até fim de julho vai chegar a mais de 300 hotéis abertos. Então, este ramp-up vai começar de maneira bastante séria a partir deste mês. O que estamos prevendo é que o ano completo de 2020 vai ser mais ou menos a metade do ano passado. Vai ser, a nossa realidade é essa, devido à queda violenta do segundo trimestre, mesmo com uma retoma no terceiro trimestre e uma retoma mais forte no quarto trimestre, 2020 será a metade de 2019. Depois, em 2021, a nossa previsão para o Brasil e para a América do Sul é de chegar no último trimestre de 2021, será equivalente ao último trimestre de 2019. Ou seja, por isso que você está falando de 18 meses, nós consideramos que a partir do segundo semestre, ou do quarto trimestre de 2021, estaremos a um volume equivalente. Com dois, como eu falei para você, dois indicadores. A primeira é que depois das reaberturas que tivemos na China e na Europa essa semana ou esse mês passado, estamos vendo que o negócio lazer está voltando mais rápido do que previsto. Então, temos resorts que estão com 70%, 80% de ocupação na China, na Coreia e até na Europa. Um pick-up bastante forte. Então, isso nos anima um pouco, mas se somos cuidadosos. Mas o confinamento fez que as pessoas querem sair da casa e querem viajar, então vão viajar talvez mais rapidamente do que previsto. Nós garantimos os protocolos e podemos falar disso mais tarde. E uma segunda tendência é o business e as visitas de familiares. Então, tem o segmento econômico e mid-scale, que são os Ibis, os Mercure, os Novotel, também está tendo um pick-up bastante bom de pessoas que vão visitar a família, que vão visitar amigos, que ficaram confinados durante 2 meses ou até 3 meses no Brasil. Então, tem um desejo de sair, e também comerciantes, pessoas que vão visitar a fábrica, que vão visitar clientes, então, que está retomando. Então, esses são elementos que podem, talvez, melhorar um pouco a situação, mas estamos nos preparando, mesmo assim, para um ano 2020, que será a metade de 2019. Então, Patrick, olhando para todo esse cenário que você comentou, eu queria entender melhor como que era a situação da América Latina na questão dos hotéis que estavam funcionando antes da pandemia e quantos estão funcionando agora, e também no Brasil, né? Quantos hotéis da rede temos aqui no Brasil e quantos estão abertos nesse momento ainda de quarentena? Então, clarificando um pouco os números. Globalmente, a Accor tem 5.000 hotéis, globalmente, mundialmente. Dos 5.000 hotéis, chegamos até 3.600 hotéis fechados a nível mundial, no pior da pandemia, que foi mais ou menos há 1 mês e meio atrás, quando tínhamos toda a Ásia fechada e a Europa fechada. Hoje, estamos com menos de 3.000 fechados. Diria que esta semana já reabriram mais de 250 hotéis na Europa. Então, vamos estar entre 2.800 e 2.900 hotéis fechados no mundo. Cada semana estamos abrindo centenas de hotéis, agora essencialmente na Europa, e relembro que a Accor tem mais de 2.500 hotéis na Europa, então dos 5.000, 2.500. Para a América do Sul, temos 400 hotéis na operação na América do Sul hoje. Dos 400, tivemos, no máximo, no pior da crise, 310 fechados. Hoje já melhorou, já reabrimos bastante, hoje estamos com 280 fechados, então aí 120 abertos. Isso é a América do Sul. No Brasil, temos no total 320 hotéis no Brasil. Desculpa. 120 abertos, né? Desculpa, abertos. Não escutei. 120 abertos na América do Sul, né? Exato. São 120 hotéis abertos no momento na América do Sul. Beleza. Então, dos 400, hoje temos 120 abertos na América do Sul. Sendo no Brasil, nós temos no Brasil 330 hotéis e hoje estamos com mais ou menos 100 abertos realmente no Brasil. Então, mas isso está evoluindo todo dia. Né? Então, por exemplo, eu estava dizendo que essa semana abrimos vários hotéis e este mês vamos abrir quase 80 hotéis no mês de julho. Então, realmente está abrindo cada dia. E alguns hotéis abrindo com uma ocupação já interessante, porque
é o ovo ou a galinha. Você abre ou você não abre, dependendo da demanda. Nós decidimos arriscar um pouco e abrir, porque quando tem um hotel aberto, de repente tem uma demanda que está chegando. Quando o hotel está fechado, as pessoas não procuram, não querem nem questionar. Quando o hotel está aberto e que nós comunicamos com a abertura, nós vimos hotéis que já na primeira semana chegaram a 25%, 30% de ocupação. Então, a nossa estratégia é de ser os primeiros hotéis a abrir, aproveitar a notoriedade das nossas marcas. O Accor é muito conhecido no Brasil e na região. Os Ibis, os Novotel, o Mercure, o Pullman, Fairmont, são marcas bastante conhecidas. Então, nós decidimos abrir e tentar minimizar o custo da operação. Então, abrimos com um quadro reduzido, mas já podemos comunicar. E quando temos 3 ou 4 hotéis numa cidade, abrimos um hotel e todo o volume de pesquisa, de procura que chega para os 4 hotéis, vão todos num hotel só. Então, concentramos num hotel só. Então, assim, estamos recebendo bastante pedidos com esses hotéis que estão abertos. Patrick, você citou que agora, em junho, provavelmente vão abrir 80 hotéis no Brasil. E também tem hotéis que já estão funcionando com até 25% de ocupação. Eu queria entender se esse 25%, por exemplo, é um novo break-even e como vocês estão se adaptando a esse novo normal. Qual é a expectativa de ocupação que vocês têm agora na retomada econômica? Bom, primeiro, infelizmente, não é 25 hotéis, nem 25% em cada hotel neste momento. Temos alguns hotéis que estão chegando a 25%, mas também temos hotéis com 5% de ocupação. Então, o primeiro mês é sempre difícil. O nosso objetivo é de conseguir, no segundo mês da operação de um hotel que acabou de reabrir, de chegar a 25%. Mas é um desafio. O que eu estava dizendo é que temos algumas boas surpresas. É isso que eu estava dizendo. Por exemplo, em Porto Alegre, abrimos os hotéis agora, abrimos um em Curitiba, temos alguns hotéis abertos no Rio e em São Paulo, onde estamos nessa faixa de 25% a 35% de ocupação. Então, esses são alguns sinais animadores, porque são ou a atividade comercial que existe e precisa de quartos, ou companhias aéreas que têm equipagem que precisa de quartos, hospitais, enfermeira precisa de pessoa de quarto para pessoas que não conseguem voltar para casa. Então, tem vários pedidos que estão chegando e quando o hotel está aberto, evidentemente, é mais fácil. O hotel está aberto, as pessoas não se questionam, nos comunicamos de está chegando. O que nós estamos prevendo na reabertura? A coisa mais importante nesse momento é tranquilizar o consumidor que procura, ou que pesquisa, ou que tem vontade de viajar. E tem muitas pessoas que têm vontade de viajar. Aliás, os estudos mostram que a primeira coisa que as pessoas querem fazer depois do confinamento é voltar a viajar. Há uma frustração de não ter viajado durante tanto tempo e as pessoas querem voltar a ver família, ver amigos, ver paisagem, ver praias, ver beleza do Brasil. Então, há uma vontade muito forte. Então, as pessoas querem viajar, mas querem ser tranquilizadas. E para isso, nós decidimos implementar protocolos bastante rigorosos. Acho que todo o mercado do turismo está se organizando para tranquilizar o consumidor. Os governos federais, os governos estaduais estão também impondo, ou colocando mandatórios alguns protocolos para que um comércio possa abrir. Então, isso tudo é a primeira categoria, de protocolo que estão sendo implementados em todos os hotéis, em todos os aeroportos, aviões, que são esses famosos protocolos de higienização que você escutou e que você está escutando, que vai já ajudar bastante a tranquilizar o consumidor. Então, distanciamento, máscara, gel, tudo isso. Mas, além disso, nós decidimos ir bem mais longe do que isso. Criamos um protocolo Accor, que se chama All Safe, All ALL, o nosso programa de fidelidade, Accor Live Limitless. Então, brincamos com o nome e estamos lançando essa semana. Então, tem um vídeo que está saindo agora, tem uns treinamentos que estamos fazendo para os nossos colaboradores. Então, todos os hotéis que estão abertos agora, da Accor, já abertos, ou que vão abrir essa semana e este mês, estarão com os protocolos All Safe implementados. São 150 protocolos que implementamos, que vão da governança, do restaurante, bares, do check-in, da maneira de fazer a limpeza do quarto. Então, são vários protocolos que estamos implementando e que vai
tranquilizar o consumidor que pode viajar nos hotéis Accor e que será até mais seguro do que ficar em casa. Tem uma coisa que é inegável, né? Que o consumidor, especialmente desse setor, ele vai mudar os hábitos, né? Inclusive tem muitos especialistas falando que o consumidor vai começar a viajar mais aqui internamente no Brasil. E no caso dos executivos, que antes faziam diversas viagens, agora a situação deve mudar um pouco, né? Com essa situação que eles conheceram, o poder da videoconferência, do home office. Como vocês estão se adaptando a esse novo comportamento que o consumidor vai ter após a pandemia? Bom, nós temos várias tendências que estão se destacando de maneira muito clara em todos os países que estamos reabrindo. A primeira coisa que é a mais evidente, mas que é muito forte, é o doméstico only, né? Porque por várias razões, e aqui voltando no Brasil, primeiro você não vai poder viajar porque você não vai poder, fisicamente porque você não vai ter autorização, porque tem muitos países que vão bloquear as fronteiras, o espaço Schengen está bloqueando, alguns países estão fechando as fronteiras ou vão reabrir de maneira muito rigorosa. Então, você não vai ter a possibilidade, senão você vai arriscar de ficar em quarentena quando chega no destino, quando volta no retorno. Então, isso é a primeira coisa que as pessoas não vão arriscar. Segunda, tem o dólar e o euro muito alto. Então, as pessoas que, mesmo se você pode viajar, hoje é 30% a 40% mais caro para um brasileiro, para um latino-americano de viajar fora da América do Sul. E terceira, tem diria um certo medo, ou não medo, mas você quer ficar próximo da sua família, poder voltar rapidamente. Traumatizou bastante o consumidor, então eu não vou arriscar de viajar agora 20 dias em Dubai ou na Europa. Eu prefiro estar próximo dos meus pais, dos meus próximos, então eu vou viajar menos longe. Além desse medo também, ainda que dos protocolos, da sanitização, então eu quero ficar perto da minha casa, perto das pessoas que eu conheço. Então, isso tudo faz que a tendência vai ser doméstico, de certeza, e inicialmente doméstico de carro, depois com airlines, mas doméstica, com voos de 2 horas, 3 horas no máximo. Então, isso vai estimular muito a viagem no Brasil, que não é ruim para nós, porque eu relembro que hoje nós temos 100 milhões de turistas, mais ou menos, no Brasil, 94 milhões são brasileiros, e unicamente 6 milhões são estrangeiros que vêm no Brasil. Então, é muito pouco turismo estrangeiro. E, além disso, nós temos uns 10 milhões de outbound, ou seja, de pessoas brasileiras que viajam fora, que iam para Miami, para Nova York, para Paris, para Dubai, que não vão poder, como eu falei. Essas pessoas vão ficar no Brasil e são pessoas com dinheiro, com vontade de viajar, com vontade de ter experiências diferentes. Então, isso para nós pode ser uma salvação, uma boia de salvação importante que vai nos ajudar nesses próximos meses. Então, essa é a primeira tendência. Certo, então temos essa tendência que vai mudar a relação do consumidor com viagens internacionais. Quais são as outras tendências que a gente vai esperar no setor hoteleiro após a pandemia? A segunda é que as pessoas, como você falou, vão utilizar a tecnologia, sim, mas eu acho que vão utilizar para viajar. Ou seja, eu estou vendo várias tendências, e estamos vendo várias tendências nos outros países, de pessoas que estão viajando e trabalhando viajando. Ou seja, você agora não somente vai poder utilizar a tecnologia na sua casa, mas também pode utilizar a sua tecnologia no hotel ou num outro destino. Então, você pode amanhã ir para Recife, ou para Salvador, ou para Rio, você vai ficar uma semana trabalhando e viajando ao mesmo tempo do Rio. Nós até temos pedidos de pessoas que querem viajar com família. A família vai, os 2 filhos vão fazer a escola virtual, digital, do quarto do Fairmont ou do Novotel Leme, por exemplo. Os pais vão trabalhar e fazer o seu Zoom, Webex, Skype, lá e ao mesmo tempo, no fim do dia, estão aproveitando uma praia ou uma visita do museu ou uma coisa fora da casa. Então, eu acho que o conceito de work from anywhere, né, trabalhar de qualquer lugar, vai virar uma regra agora. Você vai poder se viajar a qualquer lugar. Eu não sei onde você está hoje. Você não sabe onde é que eu estou hoje. Eu poderia estar em Ubatuba, ou em Recife, ou em Paris, ou na minha casa. Pouco importa. Então, eu acho que a tecnologia vai nos ajudar talvez e nós temos que trabalhar nisso no marketing e na comunicação,
nos ajudar a estimular a viagem que nós chamamos de leisure, business e leisure misturado ao mesmo tempo. E, por fim, a última tendência é, se você está falando de reuniões ou de... Tem viagens que vão desaparecer ou que vão reduzir significativamente. As pessoas que viajavam para um dia para uma reunião e voltavam no dia seguinte, acho que as pessoas vão fazer isso através, como você falou, meios digitais. Mas eu acho que as pessoas vão viajar talvez mais tempo. Ou seja, pela razão que eu expliquei antes. Em vez de ir para Belo Horizonte, fazer uma reunião e voltar no dia seguinte, talvez eu vou ficar 4 ou 5 dias em Belo Horizonte, de São Paulo, e eu vou visitar o Ouro Preto, ou vou visitar o Inhotim, e vou aproveitar para fazer uma viagem misturando várias coisas. Então, vou menos vezes para Belo Horizonte, mas eu vou ficar mais tempo. Então, acho que é isso que vai ser uma viagem mais responsável, mais versátil, mais completa, misturando vários conceitos do que de turismo, de business, de troca social, de relação humana mais forte. Patrick, eu achei muito interessante essa frase que você cita de work from anywhere, né? Que é uma situação assim que eu inclusive vi que acontecia já antes da pandemia. Tinha muitas pessoas trabalhando, por exemplo, no nomadismo digital, aderindo ao trabalho remoto. E aproveitando para falar disso, eu vi que vocês lançaram recentemente o Home Office, né? Foi há umas 3 semanas. Vocês transformaram os quartos dos hotéis, tiraram as camas e transformaram em escritórios individuais. Como a iniciativa já está no mercado, vai fazer 1 mês, né, que vocês lançaram o Home Office, queria saber como que o mercado tem recebido essa iniciativa. Tem sido positivo para o negócio de vocês? Sim, isso é uma surpresa. Realmente, bom, primeiro, bom, nós, a Cor sempre tentamos ser digamos, disruptor, tentamos chegar com inovações e com ideia. Então, é evidente que tem uma equipe que está trabalhando, temos um comitê de inovação dentro da nossa equipe, que se chama Nova Squad, que com várias pessoas que estão pensando em como optimizar. E tem 2 ou 3 ideias que surgiram. Esta foi realmente uma boa ideia que surgiu há 1 mês e meio atrás e que está tendo uma aderência surpreendentemente muito boa. Você resumiu muito bem, mas realmente, sendo bem simples, nós temos o quarto vazio, temos pessoas que trabalham de casa e que não têm todos os meios para trabalhar de casa muitas vezes. Ou seja, você tem o cachorro latindo, a sua criança que está alguma vez chorando, faz parte do novo normal, também estamos habituados a isso, mas ter uma boa condição de trabalho alguma vez ajuda. E, ao mesmo tempo, tem empresas que estão comunicando de maneira bastante forte no mercado, que vão parar com o escritório, que vão reduzir o escritório, que eu acho que é um pouco exagerado isso tudo, que tem um movimento de overreaction, né? Estão reagindo muito rapidamente, dizendo que não vai ter mais escritório, que vai ser unicamente home office. Eu não acredito nisso. Eu acredito que vai ter uma tendência assim, de se adequar e que vai ter as 3 soluções podem funcionar junto, ou seja, você vai ter pessoas que vão ter escritórios, pessoas que vão poder trabalhar de casa e você vão poder trabalhar de hotéis. Então, nós estamos aqui propondo uma solução muito simples. Você está morando num bairro, ao lado da sua casa, a menos de 1 quilômetro, você tem um Ibis, um Novotel, um Mercure, e lá tem quartos que são alguma vez vazios. Então, nós transformamos piso, 1 piso, 2 pisos, 5 quartos, 10 quartos, dependendo da demanda. Retiramos a cama, colocamos uma mesa, colocamos uma máquina Nespresso, um Wi-Fi alta definição. Você tem um serviço no hotel, tem padrões, como eu falei, all safe, que garante que está tudo muito higienizado, e você tem uma condição de trabalho muito agradável. Como tem todas as condições, todas as marcas, do Ibis até Sofitel, você pode, em função da sua bolsa, ou da sua categoria da empresa, ir em qualquer tipo de categoria de R$100 até R$300. Então, foi impressionante a reação do mercado, e tem, diria, 3 tipos de demanda. As pessoas individuais que pensam, temos empresas que estão dizendo, eu vou pagar para o meu colaborador 2 dias por semana, toda uma categoria de pessoas que vão ter que trabalhar 3 dias do escritório, e 2 dias eu estou disponibilizando que eles trabalhem do home office, ou da sua casa, se elas preferem, mas eu estou disposto a pagar. Então, tentando negociar conosco já tarifas corporativas para essas pessoas. E o terceiro são pessoas que estão querendo marcar reuniões, headhunter,
gabinete de recrutamento, consultórios, talvez algumas pessoas que estão procurando para ver se dá para finalmente ter um lugar agradável, porque finalmente é agradável. Você entra num hotel, você tem um colaborador, você tem um restaurante abaixo onde você pode tomar um café ou comer, você tem um serviço do room service. Então é muito diferente de um serviço que você pode achar num conjunto, não sei o quê, numa sala um pouco aseptizada, um pouco sem humanidade. Aqui você tem uma certa humanidade. Um hotel é vivo, tem alguma coisa acontecendo. Então, tem esse tipo de pedido também que estão chegando. Patrick, eu acho essa ideia do home office sensacional. Inclusive, eu não aguentei a curiosidade. Eu vou te contar que ontem eu decidi conhecer presencialmente o home office. Eu fui até um hotel Ibis aqui na região central de São Paulo. E eu até fiz algumas imagens que eu trouxe para as pessoas que estão acompanhando esse vídeo, ver como que funciona, né, esse tal de escritório individual. Mas falando nisso, quando vocês fizeram o lançamento, vocês comentaram de que o home office é uma iniciativa que nasce para os escritórios individuais, que vai seguir após a pandemia e que não é um concorrente do coworking. Mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção, é a questão dos preços, porque uma diária, na versão mais econômica, ela está saindo a partir de R$100, né? R$100 a diária para alugar o escritório individual. Se a pessoa fecha um pacote mensal, ela sai em torno de uns R$74 por dia. Eu queria entender melhor como que está funcionando essa questão do preço, porque a gente está na pandemia, tem muita gente que está gastando menos, né? O consumidor está gastando menos. E, por exemplo, para uma pessoa que ganha uns R$5.000, mais ou menos um aluguel mensal de um home office, deve dar lá pelos R$2.000, né? Como que vocês estão lidando com essa questão dos preços e se o mercado tem recebido bem esses valores? Primeiro, é evidente que não é para todas as bolsas, né? Ninguém, não é para todos. Então, é evidente que o mercado faz a primeira colocação. A segunda tem um custo um custo de um quarto hoje, limpeza, implementação de tudo isso que você dá tem um custo mínimo. Por exemplo, no Ibis, uma diária que você vai vender R$250 tem um custo no mínimo de R$130, R$140 a diária. Então aqui você tem uma coisa a menos, que tem talvez uma limpeza menos pesada, mas tem um custo. Aqui o que nós olhamos não é a rentabilidade deste segmento em si, porque não é com R$99 que o Ibis organiza que vai ganhar muito dinheiro com isso. É mais estimular tráfego, trazer pessoas que você vai consumir outra coisa, também uma certa inovação. É isso que nós procuramos, mas não é digamos, um volume de negócio que vai gerenciar uma salvação do segmento hoteleiro, de longe. Então, concordo com você que o preço pode ser uma trava, mas você está beneficiando de um escritório, é um quarto, você tem um quarto integral para uma pessoa, não é um coworking space. Eu acho que tem espaço para todos e que vai ter dois momentos. Vai ter um momento de agora, que onde ainda temos a pandemia, não tem vacina, as pessoas estão assustadas, o coworking space vai sofrer, e está sofrendo agora, que as pessoas não vão querer ficar ao lado de uma pessoa sem ter um distanciamento. Então, isso vai obrigar as empresas do coworking, e nós somos uma delas, porque nós temos um conceito que se chama Wojo, né, que até íamos lançar no Brasil, e que vamos finalmente lançar no Brasil, mas com protocolos diferentes, com separação, com vidros, mas ainda as empresas do coworking ainda estão procurando a solução. Como é que eu posso fazer um coworking space aproveitando a essência do coworking space, que é a troca, o facto de poder ter ideias do outro, de poder ter uma vida animada, e ao mesmo tempo a pandemia que está assustando toda a gente. Então esse vai ser o primeiro momento, mas no segundo momento vai voltar. Eu acho que depois da pandemia, depois de tudo isso, vai ter talvez novas maneiras de funcionar, mas o coworking, onde você compra um espaço num espaço coworking, vai funcionar e vai voltar. Só que talvez vai ser, ao invés de 1 metro, você vai ter 2 metros de distância, ao invés de você poder falar e não ter uma separação, vai ter uma separação do plexiglass, talvez durante algum tempo, até resolver essa história da pandemia e da vacina. Então,
E uma pessoa que não tem, que não vai querer pagar mais de 30 ou 40 reais, vai utilizar esse coworking space e vai ter um espaço que vai voltar a utilizar. Uma pessoa que quer uma privacidade, que quer ter um escritório, vai ter um espaço muito mais confortável e muito mais, digamos, único e vai pagar um pouco mais caro. Então, tem para todas as bolsas uma oferta, mas todos não vão poder comprar um escritório individual. Patrick, a previsão de vocês é reabrir 80 hotéis em junho, certo? Eu queria entender desses 80 hotéis que vocês vão reabrir, quantos vão ter esse formato de home office e quando a pandemia acabar, vocês pretendem ter home office em quantas instalações que vocês têm a nível nacional? Nós vamos reabrir, como dizia, entre 70 e 80 hotéis no mês de junho e teremos, como eu falei, na América do Sul, dos 240 hotéis, teremos mais ou menos 240, dos 400 hotéis, teremos 240 hotéis abertos a fim de junho. Então, 60% do network. A nossa ideia, inicialmente, era fazer o home office em alguns hotéis. Como estamos tendo um retorno bastante positivo, e que o custo finalmente de implementação é bastante reduzido, porque você retira a cama, coloca um escritório, uma mesa, duas cadeiras, uma máquina Nespresso, não é um custo brutal. Vamos avaliando a implementação em mais quartos e em mais hotéis. Se continua como está tendo a demanda, pode ser que todos os hotéis abram com isso. A ideia é que em todas as cidades onde vamos reabrir, vamos ter no mínimo 2 ou 3 hotéis com a solução. E depois, em função dos pedidos, eu já pedi para todos os meus diretores de operação de colocar um quarto mínimo em cada hotel de mock-up para mostrar o produto. E então, esse quarto vai ser o quarto que as pessoas vão visitar. Se a pessoa tem interesse, mudamos no mesmo dia 2, 3 quartos e transformamos em um home office. Então, por isso que é realmente uma demanda uma oferta bastante fácil de implementar. Nós estamos fazendo uma coisa também nacional e regional. O facto de poder ter um network global facilita a comunicação em termos de marketing, em termos de oferta. Então, estamos fazendo uma coisa mais abrangente e vai ter uma ação de marketing bastante global. E também para os clientes corporativos é mais simples, se você tem a garantia que em todos os hotéis tem uma solução que exista. Então, se temos pedidos de empresas grandes que estão começando com necessidade de ter em várias cidades, em vários hotéis, faremos para todos. E vai demorar, vai durar. Não tenho intenção, por enquanto, de eliminar esta oferta enquanto tem pedido, mas no mínimo, até o final do ano vai continuar, e eu diria que até o final do ano de 2021 vai continuar de certeza. Patrick, a Rede Accor ela está presente em 110 países e você comanda toda a região da América do Sul. Eu queria aproveitar essa situação para pedir uma análise sobre o setor hoteleiro, comparando a situação do Brasil com os outros países da América Latina e também com os players globais, no caso da Europa e a China, né? Como que estamos quando se fala da recuperação do setor hoteleiro? A queda foi a mesma que nos outros países. A queda, primeiro. Nós temos 110 países, são mais 5 mil hotéis, e então tivemos a queda em todos os países. Nós acreditamos no início que talvez o Brasil e a América do Sul teria menos impacto, mas na realidade não aconteceu. Tivemos o mesmo impacto que nos outros países, que foi uma consequência de fechar vários hotéis. A retoma está começando de maneira diferente, porque tem várias posições sobre o confinamento, o desconfinamento, o lockdown. Então, todos esses debates que você está vendo está trazendo decisões e, consequentemente, posições diferentes nas reaberturas. Por exemplo, na China, foi um confinamento muito rígido durante 7 semanas. Então, nós finalmente fechamos os hotéis entre 6 e 7 semanas, reabrimos e já temos um pick-up que é um V, realmente é um V, ou seja, caiu violento, voltou bastante rapidamente. Ainda não estamos nos volumes antes da pandemia, mas estamos com hotéis com 40% e 45% de ocupação, que é um bom sinal. Na Europa, já estamos falando de um confinamento menos pesado do que a China, mas que durou bastante tempo, e já estamos reabrindo, abrimos na Alemanha, abrimos na Itália, na Espanha, na França, estamos reabrindo essa semana e a semana que vem, e já temos pick-up também, mas vai ser uma demanda que vai crescer menos rapidamente. Na América do Sul foi traumático, porque finalmente nós fechamos quase ao mesmo tempo que a França, dia 18
de março começou o confinamento e ainda estamos confinados, por exemplo, em São Paulo até dia 15 de junho. Ou seja, demorou mais tempo, 3 meses de confinamento, quando a China foi 6, 7 semanas e a Europa foi 2 meses. Então, isso atrapalha um pouco a retoma. O que nós precisamos agora é um posicionamento claro, uma posição quase política, digamos, acertada e clara sobre há desconfinamento ou não há. E não é só da hotelaria, porque hotéis nunca tiveram a obrigação de fechar. Em muitas cidades nós podemos ficar abertos, só que ficar aberto sem ter demanda não adianta. Nós precisamos que o desconfinamento seja bem organizado e alinhado. Ou seja, há um desconfinamento a partir do 15 de junho, ok. E essa decisão, quem vai poder, com que rapidez, para poder garantir que se justifica a reabertura de um hotel. Então, é isso que, hoje, a principal diferença é essa, é uma falta, talvez, de alinhamento que atrapalhou um pouco o reinício da operação no nosso segmento. Você tem falado abertamente em relação a que o setor hoteleiro precisa mesmo do apoio do governo. Inclusive, você costuma brincar que não adianta ressuscitar morto, que a ajuda precisa ser agora. Eu quero entender, em relação agora à retomada econômica, que ajuda, que medidas vocês estão solicitando ao governo para que o setor hoteleiro se dê bem nesse processo? O que posso falar é que, como eu falei, a indústria hoteleira e o turismo, de maneira geral, foi uma das indústrias mais impactadas. A primeira fase passou, a terceira fase é depois da pandemia. Então, que vai ser daqui 15 meses, que vai ser realmente uma retoma normal. E de novo, não quero ser demasiado otimista, mas o que nós estamos vendo como reação do mercado é bastante otimista, bastante dá uma luz no túnel e mostra que o turismo vai voltar com força, diferente, com pessoas que vão viajar com um tempo mais longo, que vão misturar o viagem a trabalho e viagem a lazer, mas o turismo vai voltar com força e nos últimos 50 anos que realmente vimos o turismo evoluir de maneira regular, tivemos quedas violentas, 9/11, as Torres Gêmeas, as pandemias anteriores, o terrorismo na Europa, mas o turismo voltou cada vez um pouco diferente, mas voltou com força. Então, isso é fundamental que o consumidor, os governos, as ajudas, todos entendam que é uma indústria que tem um futuro, para arrecadar, digamos, taxas e impostos, que fornecem muito emprego, 12 a 14% dos empregos no Brasil hoje, que está ligado ao turismo, à restauração e à hotelaria de maneira geral, chega a 15% do PIB de alguns países na Europa, e aqui no Brasil é 7 ou 8% do PIB. Essa indústria é fundamental para depois. Mas antes do depois tem uma segunda fase, que é essa fase da agora até fim do ano, onde precisamos da ajuda do governo para flexibilizar em 3 pontos principais. Primeiro, as medidas provisórias que foram votadas há 2 meses, a medida provisória de extensão, digamos, de redução do salário ou de suspensão do contrato, foram fundamentais para manter empregos e foram multissectoriais. Essas medidas têm que ser estendidas para o turismo e para a hotelaria, no mínimo 120 dias, para poder passar essa fase 2 que eu estava falando agora. Porque sem isso, tem muitas empresas que não vão sobreviver, que vão ter que desligar mais pessoas, que não vão aguentar sem volume de negócio pagar salários, então vão simplesmente morrer ou vão à falência. Então não vão poder chegar na terceira fase depois da pandemia. A segunda são créditos, acesso a crédito. O governo anunciou, vários ministérios anunciaram facilitação para acesso a crédito, mas é difícil chegar até a ponta. Então estamos pedindo uma ajuda do governo para que garanta que tudo que foi anunciado pelo governo chega na ponta, ou seja, tanto o pequeno restaurante como o pequeno hotel, o franqueado, o organizador do turismo possa beneficiar durante 2, 3 meses de um fôlego, de um alívio. E estamos falando de alguma vez centenas de milhares de reais, alguma vez um pouco mais, para que as pessoas possam aguentar capital de giro durante 3 ou 4 meses, para que quando retoma o negócio eles possam, digamos, sobreviver facilmente. Essa é a segunda coisa, que é uma linha de crédito e está funcionando agora em alguns casos. O governo está tentando ajudar, mas ainda
tem muita dificuldade para ter acesso até a ponta. Então, essa é uma mensagem que eu estou passando aqui. A terceira são todos os custos que podemos adiar ou até reduzir. Impostos, eletricidade, água, tudo que nós chamamos de commodities, folha, taxa sobre a folha, PIS, COFINS, tudo isso que, em vez de dar um subsídio, melhor alguma vez aliviar, dar uma certa carência, deixar durante 6 meses as empresas voltar antes de cobrar e depois voltaremos a uma situação normal. Então, a mensagem que eu estou passando aqui, precisamos sim do governo, durante esta fase crítica, que é a reabertura dos hotéis, a partir de junho até o fim do ano, pode ser 3 meses, 4 meses, até voltar a uma ocupação suficiente para poder sustentar e não precisar mais ajuda, mas no mínimo 3, 4 meses vão ser necessários para que as pessoas e as empresas possam sobreviver e chegar nessa fase 3, que é a mais importante, a retoma do turismo, que ela vai voltar de certeza. Patrick, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer falar contigo e estou torcendo pela melhora do setor hoteleiro, que é responsável por muitos empregos aqui no Brasil. Sim, acho que, bom, obrigado pela entrevista. É importante vocês, a imprensa, ajudar nesse momento, ajudar em 2 aspectos. Ajudar a sensibilizar todos os atores que o turismo, a hotelaria, são segmentos fundamentais, como eu expliquei, e que tem um futuro muito propício, muito positivo, porque as pessoas vão voltar a viajar mais doméstica, mais, como eu falei, mais sustentável, mais humano, mas vão voltar a viajar com força. Então, precisamos realmente de sensibilizar, que é um segmento importante. E a segunda ajuda é estimular a viagem. As pessoas vão estar com medo no início, então vamos ajudar nós, operadores, nós, atores do turismo, vocês, imprensa, que são divulgadores, sobre as belezas do Brasil, a beleza da Colômbia, a beleza da nossa região, a riqueza do ser humano, do brasileiro, que permite ter experiência incrível. Então, estimular para que as pessoas saiam de casa depois desse desconfinamento autorizado e voltem a viajar com muito prazer, e nós estaremos com as portas abertas para receber, nós todos, os atores do turismo, estaremos dispostos e realmente muito ansiosos de receber clientes que ficaram 3 meses confinados.